A empolgação colorada pela vitória por 2-0 sobre o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil ficou evidente no vestiário colorado. O técnico Eduardo Cudê tentou manter a cautela sobre a empolgação com o momento vivido, mas rasgou elogios novamente à janela de transferências feita pelo Internacional, já que nesta partida 2 reforços mais estrearam com a camisa colorada. Fernando, que foi titular, e Borré, que entrou no segundo tempo. O técnico colorado também explicou as nuances da partida. Um começo um pouco complicado, mas que depois acabou clareando para uma boa atuação do Internacional no estádio Mané Garrincha. Eduardo Cudê também falou a respeito de Oscar e recuou um pouco em relação àquilo que havia dito sobre o tão sonhado meia depois da partida contra a equipe do São Luís. A gente fala também sobre Robert Renan, que foi titular na sua cidade natal, Brasília, e deu um depoimento emocionante na zona mista. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 13 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. E, obviamente, o mais importante foi a vitória do Inter. 2-0 sobre a equipe do Nova Iguaçu, com muita tranquilidade. O Inter avança para a terceira fase, a fase das oitavas de final da Copa do Brasil, sem maiores problemas, mais uma vitória tranquila, com 2 gols de Ener Valencia e tudo sobre o jogo eu relato nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber quem jogou bem, quem jogou mal. Quase ninguém jogou mal, mas as principais notícias da partida, que obviamente constam também as estreias de Fernando e de Borré, que fizeram suas primeiras partidas com a camisa colorada. Tá tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Depois do jogo, eu já quero ir para a repercussão do vestiário colorado, depois da vitória. É verdade que houve uma certa cautela da comissão técnica, do ambiente colorado em relação às estreias que aconteceram. O Fernando e o Borré não deram entrevistas, o Cudê foi muito protocolar e cauteloso ao falar sobre os dois jogadores. A ideia do Inter é não hypar demais também, né? Porque o elenco ele está sendo bastante celebrado, está sendo bastante elogiado por absolutamente todo mundo. Esse jogo foram mais 2 reforços que estrearam. Se sabe que a competitividade ela vai ser grande e isso foi abordado com um tom bem cauteloso do técnico Eduardo Cudê na entrevista coletiva. Eu começo falando sobre a explicação do Cudê sobre o jogo, tá? Ele entendeu que os primeiros minutos do Internacional foram complicados, porque o Inter não conseguiu ter a intensidade de criação que tem normalmente. E aí o Cudê colocou na conta também da atuação do Nova Iguaçu, que soube marcar muito bem o Internacional nos primeiros minutos. Depois o Inter conseguiu ir se soltando e tomando o controle da partida. O Cudê entende que o time jogou muito bem, cedeu uma chance para o Nova Iguaçu na primeira etapa, teve a oportunidade de criar outras tantas, era para ter alargado o placar, mas isso acabou não acontecendo em função de chances que acabaram sendo desperdiçadas, a bola que não quis entrar, de acordo com o técnico colorado, tá? E o Cudê explicou o que ele pensou ao escalar o Fernando nessa partida. E não é algo sobre a característica do jogo nesse momento, tá? Porque eu até falei no meu vídeo pós-jogo que, cara, pela característica do jogo, talvez fosse partida mais pro Arangues, tecnicamente, porque o Nova Iguaçu não é um time tão poderoso quanto o Inter teria que ter mais criação de espaços e o Arangue ele é um cara mais afeito a isso. Mas o Cudê explicou que ele levou em consideração a minutagem dos jogadores. Porque, vamos lá, o Bruno Henrique tá com uma alta minutagem, segundo o Cudê. Então, como o Fernando não pode jogar no fim de semana, ele coloca o Fernando agora, porque ele pode dar um descanso pro Bruno Henrique, pro Maurício também. A ideia era trocar o Maurício no intervalo, e assim ele consegue equilibrar o gás de todo mundo, para que domingo, por exemplo, o Inter tenha a força máxima e tenha um time ainda competitivo para enfrentar a equipe do Juventude. Então foi isso que ele pensou. E aí nas trocas, ele trocou, por exemplo, no intervalo, o Wanderson pelo Bruno Henrique. Mas foi a circunstância da partida,
porque o Wanderson levou um cartão amarelo e ameaçou ser expulso. E aí o Kudê não quis colocar o Wesley no lugar do Wanderson, porque o Wesley tá voltando agora de um período sem jogar por um desconforto muscular. E ele não quis colocar o jogador 45 minutos de uma vez. Ele tá dosando o elenco ainda, do ponto de vista físico, tá? Em especial nessa sequência que o Inter tá tendo, de quarta a domingo. No Campeonato Brasileiro, ele também vai fazer isso. A gente já vai ter uma ideia um pouco melhor de como o Kudê vai usar para manejar o elenco, para que todos possam jogar. E vamos lá. Ele preservou o Bruno Henrique hoje. E aí, mas ele preservou o Bruno Henrique? Cara, o meio-campo do Inter tinha Fernando Arangues, Maurício e Wanderson, era um baita meio-campo. Então, se dá o luxo de preservar os jogadores pela questão física, para manter todo mundo numa alta régua do ponto de vista físico e ainda assim ter um time competitivo de muita qualidade, tá? O Kudê também falou e rasgou vários elogios em vários momentos a janela de transferências do Internacional. Que o poder do ataque funciona por causa do trabalho da direção, na defesa também, o Inter conseguiu buscar bons jogadores. Ele voltou a falar aquilo de que ele entende que o trabalho da janela de transferências, ele também é um trabalho a longo prazo, tá? Que não é só para agora. E o Kudê deu um relato que quando questionado sobre a sua participação na janela de transferências, ele disse, olha, a gente trabalhou para ter um elenco também para os próximos anos, tá? Se alguma coisa der errada aqui e eu precisar sair, eu espero que não, mas se alguma coisa der errada e eu precisar sair, o cara que chegar vai ter um elenco competitivo e um elenco com muita coisa já pronta. Espero que eu não saia, o Kudê brincou. Mas aí ele voltou a falar sobre o Oscar, né, que foi o assunto da entrevista coletiva dele depois do jogo contra o São Luís. E aí ele voltou um pouco atrás. Ele estava elogiando os movimentos do Inter na janela de transferências, falou que o Inter tinha, nesse ano, feito uma janela que possibilitava que o ano fosse competitivo e não apenas na metade da temporada. E aí ele disse, com exceção do Oscar. Aliás, sobre o Oscar, eu falei muito mais em um tom de brincadeira do que sobre alguma possibilidade real, tá? Foi uma brincadeira minha. O elenco, ele tá pronto, a gente tá pronto para ser campeão, ou a gente tá pronto para ser competitivo a nível de buscar algum título com esse elenco. Ele não falou exatamente a expressão ser campeão, mas diz que o time está pronto, o elenco é um bom elenco para ser competitivo nas competições que o Inter vai disputar. Ele recuou um pouco em relação ao Oscar também, porque ele viu toda a repercussão que deu o fato de ele ter soltado aquela bomba, né, do nome do Oscar, do nada na entrevista coletiva. Uma outra situação que foi comentada também pelo Kudê foi sobre o VAR, porque o segundo gol do Inter, o Ener Valencia está impedido. Ele não contestou isso, ele disse que não viu, mas que se o pessoal que fez a pergunta disse que estava impedido é porque estava, e que esse é o risco de ter um jogo sem VAR. Às vezes é contra o Inter, às vezes é a favor. Nesse caso foi a favor, mas não pode, tinha que ter VAR, e o Kudê também bradou com isso em sua entrevista. Por último, na zona mista, 2 jogadores apenas falaram, o Maurício e o Robert Renan. E o Robert Renan deu um relato emocionado sobre a sua partida em casa. Ele é de Brasília, ele é de Ceilândia, que é um município satélite de Brasília, o Robert Renan, da periferia de Ceilândia. E aí ele contou que, primeiro, uma parte do estádio estava toda tomada pela família do Robert Renan. E segundo, ele se sentiu muito emocionado em realizar um sonho de jogar na sua terra e de estar cumprindo o sonho de muita gente, estar representando a periferia de Ceilândia. Acredito que vários amigos do Robert Renan de infância estiveram no estádio também, então foi bem legal esse depoimento emocionado do Robert Renan, que realizou esse sonho, jogou na sua terra natal nessa quarta-feira contra o Nova Iguaçu, por essa questão da venda do mando de campo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds dessa quinta-feira pelo mundo, tá? Vamos lá. A gente vai ter nessa quinta-feira Fortaleza e Retrô pela Copa do Brasil. Odd do Fortaleza 1.13, empate 4.75, o Retrô tá pagando 9. Pela Europa League, Liverpool e Sparta Praga, odd do Liverpool 1.32. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!